Meus irmãos, hoje nós estamos aqui para conhecer a sede do Grande Oriente do Brasil e falar de algo muito importante a todos nós: as próximas eleições no Grande Oriente do Brasil. Estamos aqui na sede do Grande Oriente do Brasil para apresentar a vocês o que é o Grande Oriente do Brasil. Ele que tem sido administrado por alguns grão-mestres que nós chamamos de soberano grão-mestre. O ano que vem teremos eleição para escolher o seu novo dignatário que irá comandar esta potência, a primeira do Brasil, o Grande Oriente do Brasil, a maçonaria mais importante do Brasil. Aqui é a sede que está à nossa traseira. Esse palácio chama-se Assis Ribeiro. Ele foi feito por um grão-mestre. Essa estrutura que vocês estão vendo aí é uma estrutura feita de pontes. Ela foi adquirida, comprada pelo GOB e foi montada em forma de triângulo, como nós iremos estar apresentando a vocês. Aqui nós temos um lago, como nós podemos ver, né? Esse é o lago que nós temos tanto de um lado quanto do outro. Aqui nós estamos numa rampa e aqui é a frente do Grande Oriente, aqui, logo de cara, e nós vamos então estar falando para vocês o que estará acontecendo. No ano que vem, os mestres maçons, e somente eles, escolherão o destino desta nação gobiana. Nós já passamos por alguns incautos, algumas tristezas, e quase quebramos. Lógico, algumas pessoas podem falar: será que foi algum roubo, alguma coisa? Não, foi a administração. A administração péssima? Não. Alguns anos atrás, na época do nosso querido irmão Murilo Pinto, que estava com câncer, ele administrava, era o grão-mestre geral, ele era de São Paulo, mais especificamente da cidade de Bragança, da loja universitária, e ele concorreu ao Grande Oriente do Brasil e ganhou as eleições. O adjunto dele, Joferlino, ele também se adoeceu, e 6 meses antes do falecimento de Murilo, falece o grão-mestre adjunto. Com o falecimento do grão-mestre adjunto, o GOB ficou sem o seu vice. Com isso, o presidente da Assembleia, cada vez que o grão-mestre precisava, é que ficava no seu lugar. E, por uma tristeza muito grande, obviamente não porque ele quis, ele teve um problema de saúde e veio a falecer. Mas antes de falecer, o Grande Oriente ficou à espera dele melhorar, à espera de um momento de tudo acontecer, de voltar à sua normalidade, e tinha algumas atitudes que o Grande Oriente precisava tomar. Por exemplo, nós tínhamos uma série de problemas trabalhistas, uma série de problemas financeiros que nós tínhamos de tomar a providência. E esperando a atitude do líder maior, nosso grão-mestre geral, melhorar para que essas atitudes pudessem ser tomadas, quando, numa tristeza muito grande, e eu fui até o velório do Murilo, em São Paulo, ele veio a falecer. E aí a Assembleia tinha de tomar uma providência, escolher o próximo grão-mestre. E o nosso irmão Manuel, que era o presidente da Assembleia, ele assume o grão-mestrado com o objetivo de
fazer a nova eleição, que como já havia passado da metade do mandato, então, de acordo com a legislação do GOB, nós escolhemos, entre os deputados federais, escolheram uma pessoa muito habilitada, o nosso querido irmão Laelcio Rodrigues, de Sorocaba, uma pessoa muito competente, muito querida por todos os maçons e quase que uma unanimidade. Ele que em Sorocaba ajudou a cidade a crescer, a cidade a virar um polo de empresas. Em sua época, ele veio administrar o Grande Oriente do Brasil. O Grande Oriente do Brasil, no momento em que ele assume, ele descobre que vai no caixa do banco e tinha lá 5 milhões de dívida. Depois, com o tempo, descobriu-se que o montante chegou a 12 milhões. Por falta de pagamento dos tributos dos funcionários, por falta de pagar as taxas de IPTU, de uma série de coisas no Brasil todo. O irmão Laelcio tomou algumas providências. Que tipo de providência o irmão Laelcio tomou? Foi começar a desmontar a máquina que havia aqui, que por que não foi desmontada antes? Porque, como eu expliquei, e é por isso que eu fiz o meu preâmbulo, do falecimento do irmão Murilo e do irmão Joferlino, ambos, um grão-mestre geral e o outro grão-mestre adjunto. Então o irmão Laelcio tinha uma folha de pagamento na faixa de 400 mil reais, ele reduziu essa folha de pagamento para 40 mil reais e procurou negociar a dívida do Grande Oriente de 12 milhões com a Receita, com os órgãos competentes, e essa dívida foi, se ele ficou 16, ficou pagando basicamente 15 anos essa dívida que foi paga totalmente o ano passado. Hoje o Grande Oriente não tem mais aquela dívida de 12 milhões e nem está com positivo em caixa. O Laelcio, além de negociar tudo isso, nosso soberano, ele também construiu o que nós chamamos do Laelção, que você vai conhecer daqui a pouco, que eu irei apresentar para você. Mas eu estou falando tudo isso para você saber da importância que você vai ter na escolha do novo grão-mestre geral. Seria ele uma pessoa iluminada? Aquela que desce uma luz de um raio do sol? Eu não conheço isso que aconteça com ninguém. Que coincidência, aconteceu comigo, mas eu não sou candidato não. Os candidatos são duas pessoas íntegras, duas pessoas boas, duas pessoas que eu conheço e convivo com elas no meu dia a dia. Uma delas é o grão-mestre do estado de São Paulo, licenciado Benedito Marcos Baluque Filho, e o outro, o grão-mestre, foi grão-mestre de Goiás, atualmente grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Brasil, Eurípides Barbosa Nunes. E quem vai ser o melhor? Você vai ter de escolher. Qual vai gerenciar não é a parte espiritual da maçonaria, e sim a parte patrimonial. E por que eu lembrei essa história? Para que ela não se repita. Volto a falar, na época de todos esses problemas, não dá para dizer que houve culpados. Não dá para dizer que alguém roubou ou que alguém enganou alguém. Só que foi se empurrando um problema, porque quem havia de decidir a situação, quem deveria tomar a providência, infelizmente estava doente. Não podia-se, de modo fraternal, simplesmente dar um paz, não consultar. O povo gobiano havia escolhido. E isso precisava ser respeitado. E de forma fraterna também, não se podia, porque a pessoa está doente, está, vamos dizer assim, está para morrer, só que ninguém sabe quem está para morrer. Então não poderia se passar também. Então as pessoas que estavam, os secretários que tocaram, eles também não foram
culpados e nem pegaram nada. Embora cada vez que se fala numa coisa dessa dentro do Grande Oriente, há um trauma, há um problema sério. Por quê? Não se quer voltar nesta época. Hoje nós temos um Grande Oriente grande, consolidado e que não precisa de ninguém. Ele não deve a bancos, ele cresceu. Dessa época só existia esse prédio aqui. Hoje nós temos mais 2 prédios. Um que foi apelidado de Laelção, que levou é um salão de festa muito grande aqui, que eu vou mostrar para vocês, que levou o nome do pai do Laelson Rodrigues. E um outro prédio não menos vultuoso, e onde tem vários templos, salão de festa, tem também um auditório feito pelo nosso irmão Marcos José da Silva. Eu trabalhei na gestão do irmão Laelson Rodrigues, foi quando eu vim para cá, primeira, segunda gestão, e depois com o irmão Marcos, nas suas 2 gestões, o qual eu agradeço e mando um beijo a ele. Então eu vou estar, não hoje obviamente, hoje eu estou apresentando o Grande Oriente para você saber o que você tem que ficar de olho, quem vai tomar conta do seu patrimônio. Não existe nada que não seja seu. Não existe dívida criada aqui que você não vai pagar. Então, meu irmão, presta atenção. Agora é a hora de você escolher melhor. Leia atentamente todo o folhetim, tudo o que acontece, o programa de cada um. Veja se o que está se propondo é viável também. Que às vezes a pessoa tem algumas ideias mirabolantes que depois não se tornam na realidade viável. E você faz o quê? Resta somente a conta para você pagar. Você quer isso? Se não quer, gasta o seu tempo prestando atenção nos e-mails. Gasta o seu tempo prestando atenção nas entrevistas. Gasta o seu tempo chamando para a palestra os 2 candidatos. Faça pergunta, tire dúvidas, porque agora é a hora de tirar dúvidas. Porque depois, aí é aquela encrenca danada. A conta é sua. Não existe governo mandando aqui. Não existe maçonaria paga se não saiu do seu bolso, se você não pagou. Hoje nós temos aqui em caixa mais de 30 milhões que o grão-mestre geral Marcos José da Silva vai deixar para o próximo. E esse é um dinheiro considerável. E alguém vai ter de administrar ele. Alguém vai dizer o que precisa ser feito com ele. Aqui está completo? Muita coisa foi feita. O principal delas é não ter dívida. Estamos com superávit e com mais 2 prédios feitos. E não precisa ser construído mais nada? Lógico que precisa. Ainda falta para os deputados um templo que caiba no mínimo 1000 deputados. O templo atual cabe 600. E aonde vai se encaixar esse templo? Alguém vai fazer? Aguarde. Vamos entrevistar a todos. Vamos saber o que vai ser feito. E você vai tomar a decisão. Você vai decidir o que vai fazer e quem vai fazer. A maçonaria é uma. A decisão é de todos nós. Agora, não se esqueça, nós temos os deputados que são muito importantes. Eles que criam as leis. Mas o executivo é aquele que executa. É aquele que faz. Então, você tem que prestar atenção no programa. É viável? Não é viável?
A maçonaria deve se tornar política? Ela deve se tornar uma religião? Se tornar um partido político, o que acontece com ela? Torna-se uma potência irregular, já que não podemos ser partido político, não podemos ser uma religião. Poder até pode, mas se torna uma maçonaria irregular. Então, presta atenção nos pontos de irregularidade da maçonaria, presta atenção em tudo aquilo que nós podemos fazer na realidade. Olha onde nós estamos. Aqui na porta do Grande Oriente. E por coincidência, quem está aqui? Ali está o irmão Barbosa dando uma entrevista, que já virou popstar. Não estava combinado isso e nem vai ser nosso objetivo agora entrevistá-lo. Mas eu vou mostrar o golpe para vocês. Vem comigo. Nós estamos aqui na parte interna do golpe. Aqui, como vocês podem ver, é uma parte, ela é triangular, ela tem todos os lados ali, aparece sempre um papagaio de pirata, aquele papagaio é o irmão Elinho. Então, como vocês podem ver, esse prédio aqui é um triângulo. E se você prestar atenção, eu vou até dar um zoom aqui, que eu falei para vocês que a estrutura era uma estrutura de ponte. Olha lá como vocês podem ver. Ela foi feita, comprado essa estrutura, que chega uma hora que vão ter de derrubar isso daqui para construir um novo. Estamos na época de construção, então nós vamos agora ir visitando e conversando com você. Vamos para a parte externa. Ali em cima, onde vocês estão vendo, fica o grão-mestrado, fica as secretarias, fica os juízes, ficam o prédio administrativo, os deputados, a presidência dos deputados, fica a sede administrativa do Grande Oriente. Embaixo desse piso aqui fica um templo nobre, onde os deputados se reúnem. Então é muito interessante isso daqui. Nós vamos então continuar aqui. Agora eu vou para a parte externa, onde a gente vai conhecer o Grande Oriente. Aqui já está, ó. Estamos saindo num sol meio bravo, como vocês podem ver. É um local muito grande. Eu já vou ficar numa outra posição e vocês vão descobrir que eu estou entrando no pátio interno do Grande Oriente. Aqui fica o GOB, né? Nós estamos na parte dos estacionamentos. Olha lá atrás, o GOB ficando cada vez mais distante. Aqui é o estacionamento, vocês já vão começar a perceber onde nós estamos. Eu vou mostrar aqui para vocês aquele novo prédio que eu falei para vocês, que o nosso irmão Marco José desenvolveu e fez aqui para o Grande Oriente. Então, vem comigo. Esse daqui é o Grande Oriente. Nós estamos andando aqui na parte dos estacionamentos. Aqui é uma coisa até um tanto quanto interessante o que eu vou mostrar para vocês. Nós estamos aqui passando aqui o prédio feito pelo irmão Marcos como grão-mestre. E uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui
Olha ao fundo o prédio do Grande Oriente do Brasil. Agora tem uma coisa, todo esse terreno aqui foi doado pelo governo para uma loja, aqui é uma área onde ficam em Brasília, tem a área hoteleira, a de televisão, de rádio, e tem a área para religiões. E todo o terreno foi doado para uma loja maçônica. Essa loja maçônica se encontra aqui, ela fica aqui dentro, ela não faz parte das 3 lojas fundadoras do Grande Oriente, que não podem abater coluna, mas como ela cedeu por contrato, tudo direitinho e tal, ela ganhou o privilégio de ficar aqui dentro, ter o seu prédio aqui dentro também, e é protegida e responde diretamente ao governo central e não ao governo do GOB Distrito Federal, ok? Então essa é uma observação. Aqui também, lá ao fundo, vocês estão vendo um prédio grandão? Não, né? Então eu vou levar vocês até lá, lógico, quem foi que disse que não? Aquele é o que eu falei que a gente convencionou chamar do Laelção, lá que foi a festa dos 150 anos do GOB. Olha o tamanho da coisa. É um dos maiores salão de festa de Brasília, dá uma receita muito boa, muito grande para o Grande Oriente. Aquele salão de festa. E aqui é o prédio ainda, continua aquele prédio bonito que a gente falou que o Grande Oriente tem. Olha aqui ao fundo lá aquele prédio do Poder Central. E olha o que tem de área de estacionamento. É uma coisa muito grande. Então vamos fazer um giro total aqui para que você saiba. Aqui, como falamos, é aquela loja que cedeu o terreno para o Grande Oriente e que não é filiada ao Grande Oriente do Distrito Federal e responde diretamente, assim como as 3 lojas 1, 2 e 3 responde ao Grande Oriente. Lá foi o prédio do Laelção, salão de festa, feito pelo irmão Laelcio, e sem onerar os irmãos do GOB, e ainda por cima pagando a dívida. O nosso irmão Marcos construiu esse prédio aqui sem onerar também os obreiros e sem aumentar a dívida, e ajudando a quitar, que foi quitado em 1915. Foi 15 ou 16? Não, eu acho que foi 16, desculpe. Então, meus irmãos, cuidado, não pense que é um irmão iluminado, é só o sol que está lá. E aonde caberia um prédio aqui no Grande Oriente? Aqui nós temos uma coisa também feita pelo irmão Laelcio na sua época. Ele fez a Praça dos Patriarcas, ou alguma coisa desse tipo, que tem José Bonifácio, onde tem todo esse pessoal aqui. Então esse é o espaço que teria ainda para construir alguma coisa. Não sei se isso legalmente pode, isso precisa prestar atenção, mas que precisa ainda aqui de um prédio de, no mínimo, para mais de 1000 deputados, isso precisa. Nem sei se vão fazer, isso é uma coisa, e nem sei se alguém está querendo isso, e nem estou sugerindo, só estou falando que existe ainda muita coisa para se fazer, mas antes disso precisa-se juntar dinheiro para poder fazer a coisa, senão você faz aquela coisa que não faz. Então não é esse o objetivo. Bom, como eu disse para vocês, agora sim vou poder mostrar para vocês também o estacionamento nosso. Olha o estacionamento do Grande Oriente, como é uma maravilha. Quem tem isso aqui? Ninguém tem uma coisa dessa em Brasília. Então é um espaço super requisitado, é um local
que todo mundo quer, e nós temos ele aqui. E é esse patrimônio que precisa ser preservado, conservado e melhorado. Só que quem decide, quem vai comandar isso, quem vai comandar o caixa, é você e mais ninguém. Por isso, presta atenção, gasta o seu tempo escutando o que eles têm para falar. Faz isso por você. O Gobi é nosso. Ela é a praça. Aqui é uma meca que os maçons devem procurar conhecer. Vamos entrar nesse prédio aqui, vamos ver se eles deixam a gente entrar. Que às vezes pode ter alguém. Vamos ver se a gente descobre algum segredo aqui. Como tem música, eu vou sair fora. Hoje é dia 15 de setembro, uma sexta-feira. Vai ter uma palestra aqui no Grande Oriente, na Soberana Assembleia, cujo presidente é o irmão Ricardo Carvalho, e os deputados estão se preparando. Hoje à noite também teremos, ali naquele prédio, ali, olha que interessante, eu esqueci de mostrar esse prédio aqui. Eu vou procurar até fazer um pouquinho de... E ali tem lojas maçônicas que rodam ali e vai ter hoje o Arco Real, do qual eu irei procurar participar. Então, meus irmãos, está apresentado, fica combinado. Eu mostro para você aqui, você decide aí. Mas é só você que pode decidir. É só você vai poder escolher quem vai tomar conta do seu patrimônio.